Salmo 121. Vamos ler juntos? Vamos? Curtinho. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Qual é o título desse salmo? O editor, aquele que confeccionou a Bíblia, colocou como título esse texto que está em negrito: Deus, o fiel guarda dos homens. Esse é o título dado pelo editor da Bíblia, aquele que confeccionou a nossa Bíblia. Mas no original hebraico, o título que aparece é o que está embaixo, em itálico, essa letrinha caída, né? Cântico de romagem. Esse é o título do salmo, Cântico de romagem. O que é uma romagem? Romagem é uma romaria, uma peregrinação. Há um grupo de salmos dentro do livro de Salmos que eram utilizados para o povo cantar enquanto peregrinava para Jerusalém. Havia 3 oportunidades lá no Antigo Testamento, que isso é mencionado, 3 oportunidades em que o povo judeu, o povo hebreu, deveria comparecer em Jerusalém para celebrar festas. 3 festas, 3 oportunidades. A festa da Páscoa, também chamada algumas vezes de festa dos pães asmos, porque a festa começava com a alimentação dos pães asmos, dos pães sem fermento. Deus, quando chamou o povo para sair do Egito, ele disse assim: não coloquem levedo na massa, porque não vai dar tempo nem de crescer a massa e vocês já terão saído do Egito. Então a festa dos pães asmos, que culmina com a Páscoa, no final dessa festa. Então, por vezes era chamada de festa dos pães asmos lá no Antigo Testamento, mas é a festa da Páscoa. E a segunda festa é a festa dos primeiros frutos, 50 dias após a festa da Páscoa, em que após a semeadura, os judeus colhiam os primeiros frutos dessa semeadura, também chamada de festa das primícias algumas vezes, ou, como no Novo Testamento é dito lá em Atos 2, festa de Pentecostes, segunda festa. E a terceira festa é a festa da colheita, ou dos tabernáculos. É o final da colheita, quando eles se reuniam para festejar e agradecer a Deus pela colheita. Então, 3 festas: festa da Páscoa, festa dos primeiros frutos ou primícias, festa da colheita. Bem? Então, em uma dessas festas, pelo menos, os judeus deveriam comparecer em Jerusalém, e na jornada eles iam cantando os cânticos de romagem, os cânticos de peregrinação. São 15 salmos, é um saltério dentro do saltério. 15 salmos que eram usados para que os peregrinos cantassem ao longo da jornada, do Salmo 120 ao Salmo 134. Se você verificar na sua Bíblia, em todos esses salmos, 120 ao 134, vai aparecer o título Cântico de Romagem. Pois bem, o deslocamento a Jerusalém não era fácil, principalmente para aqueles
que moravam em tribos distantes de Jerusalém. Jerusalém ficava na tribo de Judá, mas havia tribos que eram distantes da tribo de Judá, e eles precisavam se deslocar até a cidade. Eles estavam sujeitos a ataques de feras selvagens, tentativas de assalto. Eles caminhavam por estradas, eram mais trilhas, né? Estradas ou trilhas em condições precárias, esburacadas, poeirentas, sinuosas. A jornada era bem difícil. Os judeus traziam a família, comida, animais para serem sacrificados lá no momento de adoração no templo do Senhor em Jerusalém. Era uma jornada difícil. Por isso o salmista, especificamente no Salmo 121, ele inicia com essa pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que nós já sabemos a resposta. Só é feita para trazer ênfase, impacto. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta nós sabemos. Mas ele faz essa pergunta para reforçar, para que a gente traga à mente, de fato, de quem vem o nosso socorro. Eleva os olhos para os montes. Os montes aqui representam as dificuldades da jornada. Assim como nós enfrentamos dificuldades na vida, na nossa jornada cristã, na nossa jornada neste mundo, os montes, eles representam essas dificuldades. De onde me virá o socorro? A resposta é óbvia. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Duas expressões muito importantes aqui na passagem. A palavra Senhor, se você reparar aqui no texto, todas as vezes que ela aparece, está em letra maiúscula. Este Senhor que é mencionado aqui, a palavra original é Iavé. Iavé. Iavé é o Deus que fez aliança com o seu povo. É o Deus que faz aliança conosco para cuidar de nós. Mas ele requer obediência. Iavé significa isso. Essa é a tradução da palavra Senhor aqui na passagem. Ela aparece 5 vezes na passagem. No verso 2, o meu socorro vem do Senhor, vem de Iavé. No verso 5, o Senhor é quem te guarda, 2 vezes. Ainda, o Senhor é a tua sombra, 3 vezes. No verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, 4 vezes. O Senhor guardará a tua saída e tua entrada. 5 vezes a palavra aparece aqui na passagem, revelando a sua importância. Mas o salmista se refere a Deus não somente como o Deus da aliança que cuida dele, e que ele deseja de fato se submeter a esse Deus e obedecê-lo. Ele se refere a Deus como o Criador do céu e da terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Eu pergunto para vocês, do que Deus criou o céu e a terra? A partir de que Deus criou o cosmos, criou o universo que existe e nós estamos nele? A partir do que? Do nada. A partir do nada, Deus criou o céu e a terra. Só que o texto lá em Gênesis diz, a terra era sem forma e vazia, ou seja, ela era inabitável, ela não tinha as condições adequadas para que nós habitássemos nesta terra. Então, durante os dias da criação, Deus foi tornando a terra habitável. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou os céus. No terceiro dia, Deus fez surgir a terra com relva,
com árvores frutíferas, com sementes. No terceiro dia. No quarto dia, Deus criou os luzeiros. No quinto dia, Deus criou as aves que voam e os peixes no mar. No sexto dia, Deus criou os animais domésticos, selvagens, os répteis. E para concluir, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele tornou aquilo que era inabitável algo em condições adequadas para que nós pudéssemos habitar. Esse é o poder criador de Deus, e é nesse poder criador, Ele criou todas as coisas do nada, e preparou todas as coisas para que habitássemos nesse cosmos. É esse poder criador que o salmista confia que irá guardá-lo na jornada. E aqui, esse é o ponto alto desse salmo, é que Deus nos guarda na jornada, o Deus que é o Yahvé, que fez aliança conosco para cuidar de nós e requer obediência, o Deus que criou tudo a partir do nada, é este Deus que nos guarda. A palavra guardar aparece aqui na passagem 6 vezes. 5 vezes dizendo que o Senhor nos guarda, o Senhor te guarda. Uma vez dizendo que o Senhor guarda Israel. E nós precisamos interpretar corretamente essa palavra Israel, porque lá no Novo Testamento, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Que o Israel de Deus é o Israel espiritual, é a igreja, é a igreja. Então, olha, 6 vezes aparece a palavra guardar. Vamos ver isso aqui no texto. Verso 3: não dormitará. Dormitar é cochilar. Vocês não dormitem, por favor. Dormitará é não cochilará, né? Não dormitará aquele que te guarda. Aí aparece, verso 4, Ele é o guarda de Israel. Verso 5, o Senhor é quem te guarda, 2 vezes. O Senhor... 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e tua entrada. 5 vezes a palavra aparece ligada ao fato de que Deus vai nos guardar. E uma vez que Deus guarda Israel, ou seja, o Israel espiritual, a igreja. Deus, Ele tem compromisso Ele assume um compromisso com todos os povos. Aí, esses povos representados dentro da própria igreja. Então, Deus, Ele nos guarda. Mas de que Ele nos guarda? O texto responde: Ele nos guarda da queda. Verso 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus, Ele não permitirá que os nossos pés oscilem, né? Eu lembro quando eu rompi o tendão calcâneo, vocês se recordam bem, eu andava claudicante, né? Hesitando, oscilando, né? E quando Deus fala aqui que não permitirá que os nossos pés vacilem, significa que os nossos pés podem até hesitar, podem até oscilar, mas Ele não nos deixará cair. Essa é a ideia. Porque é exatamente isso que acontece conosco. Muitas vezes nós enfrentamos situações na vida em que nós vacilamos, nós hesitamos e sentimos que vamos cair, vamos fracassar, não temos forças para permanecer de pé e seguir adiante. Mas nesses momentos, o Senhor vem ao nosso encontro e não permite a queda, nos ajuda a seguir em frente. Essa é a ideia. O Senhor nos guarda
Ele nos guarda da queda. Há um texto de um comentarista que diz assim: essa verdade, a verdade de que Deus nos guarda da queda, é uma verdade consoladora, porque mostra que não dependemos somente da nossa força para não cair, mas de Deus que nos guarda e nos mantém firmes. Deus nos sustenta para não cairmos, apesar de hesitarmos, para que não percamos a fé. Ele nos sustenta em meio às tentações, em meio às provações. Nossa caminhada, portanto, depende do poder sustentador de Deus, não apenas do nosso esforço pessoal. Que verdade consoladora! E se é Deus quem nos sustenta, se é nele que nós somos cuidados, dele nós dependemos, isso aponta para nós a importância da vida de oração. Nós precisamos orar, porque é Deus que nos sustenta. Nós precisamos orar e falar: Senhor, me ajude aqui no trabalho, me ajude na minha família, me ajude nesse conflito que surgiu de relacionamento, em qualquer área de relacionamento que nós temos, me ajude, porque é Ele que nos sustenta. Nós precisamos buscá-lo em oração para reconhecer este fato. O apóstolo Paulo, falando acerca dessa realidade, olha o que ele diz: olha, Deus nos guarda da queda. Podemos até hesitar, podemos até vacilar, mas não cairemos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação à tribulação que me sobreveio na Ásia. Essa tribulação foi acima das minhas forças. Eu fiquei até desesperado da minha vida. Mas Deus, o Deus que ressuscita os mortos, Ele me livrou. Ele me livrou. E continuará me livrando. Percebe? Por vezes nós hesitamos, mas Deus nos sustenta e não nos deixa cair. Do que mais o Senhor nos guarda? Além de nos guardar da queda, Deus também nos guarda de todo o mal. Veja o verso 7: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O que significa que Deus nos guardar do mal? Ou melhor, o que não significa Deus nos guardar de todo o mal? Não significa que nós não enfrentaremos dificuldades e sofrimentos. Às vezes a pessoa lê esse texto: o Senhor te guardará de todo o mal, então eu não vou enfrentar dificuldades, eu serei vitorioso e andarei de uma forma altaneira em todos os momentos. Não será assim. Em muitos momentos nós enfrentamos dificuldades, em muitos momentos nós sofremos, mas quando a palavra de Deus diz que nenhum mal, Deus nos guardará de todo mal, nenhum mal nos destruirá, Ele quer nos ensinar que o seu amor jamais será retirado de nós, que o seu propósito em nossa vida permanecerá. Então, não significa que nós não enfrentaremos dificuldades, não significa que nós não enfrentaremos sofrimentos. Ao contrário, quando nós entendemos essa realidade, Deus nos mostra que a dificuldade Ele transforma em bem. A dificuldade é usada por Ele como instrumento de cuidado e amadurecimento para a nossa vida. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos guardará do mal, não significa que nós não passaremos dificuldades. O que significa, então, de uma maneira mais objetiva? Deus nos livra do pecado.
não somos mais escravos do pecado. Nós temos forças em Jesus Cristo para orar: Senhor, ajuda-me a vencer esta tentação. Não somos mais escravos do pecado, porque Deus nos livra do mal. Não somos mais escravos de Satanás. Não estamos mais debaixo de condenação. Não precisamos mais ter medo ou ficar desesperados, como se estivéssemos sozinhos. Mesmo enfrentando as lutas, mesmo enfrentando as circunstâncias adversas, nós temos paz, porque Deus nos guarda de todo o mal. Confiar no cuidado de Deus, que Ele nos guarda do mal, nos sustenta emocionalmente, nos dá fortaleza na alma para seguir adiante, mesmo que por vezes nós não entendamos os caminhos pelos quais Deus nos conduz. A verdade é, Deus nos guarda do mal enquanto nós estamos olhando para o Senhor. Nós andamos pelas águas turvas. Lembram-se de Pedro? Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, mas depois que ele começou a olhar para o tempo, para a agressividade do mar, o que aconteceu com ele? Submergiu. Então Deus nos guarda da queda, Deus nos guarda do mal. E de que forma Deus nos guarda da queda e do mal? O texto aqui também nos mostra. Continuamente Ele nos guarda da queda e do mal. O texto diz, verso 5: o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita. Você consegue se livrar da sombra? Ninguém consegue. Eu estava ouvindo uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos. Ele contou a história de um vídeo que ele viu na internet, uma criança que reparou a sua sombra. Ela ficou com medo da sombra e ela começou a correr, mas a sombra acompanhava. Aí ela parava, via a sombra estava lá, e ela corria. Aí quando ela viu que a sombra não ia se desvencilhar dela, ela começou a chorar. Ele conta isso, achei engraçado, né? Mas é isso. O Senhor é a nossa sombra, Ele está à nossa direita. Os contrastes aqui no texto também mostram o cuidado, o fato de Deus nos cuidar da nossa vida, guardar a nossa vida continuamente, porque o texto diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, dia e noite. O texto diz: Ele te guardará a tua saída e a tua entrada. Quando você sair para realizar o que você precisa, as suas atividades, Ele estará com você. Quando você voltar para casa, Ele te guardará para que você chegue bem em casa. Então, o Senhor nos guarda da queda, nos guarda do mal continuamente. Não há lapsos de ausência de Deus nos momentos difíceis que nós enfrentamos. Isso é muito interessante, principalmente quando nós lembramos daquilo que aconteceu com Elias e os 450 profetas de Baal. Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Isso está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Elias disse: olha, que Baal faça descer fogo do céu para consumir o sacrifício que está sobre o altar. E aí os 450 profetas de Baal começaram a dançar em torno do altar, começaram a clamar a Baal, começaram a se retalhar, e Elias, zombando deles, disse assim: olha, gritem mais alto. Talvez Baal esteja meditando, quem sabe Baal esteja dormindo. Gritem mais alto para que vocês o acordem. Percebem o contraste? O texto diz aqui que o nosso Deus
é o Deus que não dormita, não cochila, nem dorme. Acordem, Baal! Ficaram a manhã toda, até o meio-dia, clamando, nada aconteceu. Elias só orou ao Senhor, Deus enviou fogo do céu, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, queimou o altar, queimou tudo que estava ao redor. Deus não dormita, nem dorme. Os outros deuses, que são de letra minúscula, com letra minúscula, certamente eles fazem isso. Deus nos guarda de todo o mal, Deus nos guarda da queda, continuamente e eternamente. Olha o que diz o verso 8: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O cuidado de Deus para conosco não tem limite de tempo. Ele guarda a nossa alma, sustenta a nossa vida e nos conduz até o fim, preservando-nos para a eternidade com Ele. Por isso que o evangelista João, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. O Senhor nos guarda continuamente, nos guarda eternamente. Algumas conclusões e aplicações. Primeiro, qual é a síntese dessa mensagem? Eu quero que vocês saiam nessa manhã aqui da igreja, com essa síntese na mente. O Senhor me guarda da queda e do mal, continuamente, eternamente. Vamos tentar repetir? O Senhor me guarda, vamos lá. O Senhor me guarda do quê? Da queda, do mal, continuamente, eternamente. Agora eu quero ouvi-los, vamos lá. O Senhor me continuamente, eternamente. Essa é a síntese do Salmo 121. Então, você que ama o Senhor, pode dormir em paz, porque Ele vela por você. Nas provações, Ele está contigo.